Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Guará desta terça-feira, feriado de Tiradentes. Nós continuamos aqui, levando as notícias para dentro da sua casa. Vamos aos destaques de hoje. Em um mês desde que foi anunciado o primeiro caso de coronavírus, o Maranhão registrou quase 1.400 casos da doença. O governador Flávio Dino anuncia a abertura de mais 200 leitos de saúde e pias serão instaladas em terminais e mercados públicos para a população fazer a higienização. A expectativa é que a implantação comece a ser feita a partir do começo do mês de maio. Detentos denunciam falta de atendimento de saúde no complexo penitenciário São Luís. Eles divulgaram um vídeo usando um celular, mas a pergunta é que fica: como esse aparelho entrou na unidade? Já está em vigor o decreto que exige o uso de máscaras em locais públicos no estado. E pesquisadores aqui no Maranhão estão estudando os aspectos sociais da Covid-19. O objetivo é descobrir a percepção das pessoas diante da pandemia. O JG já está no ar e a gente começa atualizando você com os números do novo coronavírus no Brasil. Dados de hoje mostram 43.079 casos confirmados e 2.741 mortes em todo o país. Ontem, dia 20, completamos aí um mês desde que foi anunciado o primeiro caso da Covid-19 aqui no Maranhão. Em 30 dias foram contabilizados quase 1.400 registros dessa doença. A gente preparou um gráfico para mostrar a evolução desse novo coronavírus aqui no estado, que mostra o quanto esse vírus é contagioso e que reforça a necessidade das medidas de distanciamento social. O Maranhão já é o 6º estado em números de mortes no país. Vamos acompanhar aqui para você poder ver. No dia 23 de março foi registrado o primeiro caso. No dia 5 de abril tivemos 2 óbitos e 133 casos e olha só o salto. 1.396 casos, 60 óbitos registrados até o dia 20 de abril, no caso ontem. A fonte é sempre a Secretaria de Estado da Saúde que informa para a gente. É preocupante. Bom, ontem a gente mostrou a situação dos leitos de UTIs aqui na capital. Mais de 90% desses leitos já estão ocupados por pacientes. E os números de doentes vêm aumentando, não só aqui na capital São Luís, mas também no interior. São 40 municípios com registros da doença. Hoje, o governador Flávio Dino anunciou novas medidas de enfrentamento do novo coronavírus. Estou me dirigindo a todos vocês para informar neste dia 21 de abril acerca de novas medidas de enfrentamento da crise sanitária derivada do coronavírus no Maranhão. Nos últimos dias, temos assistido a um crescimento da procura de leitos de internação, seja internação em leitos clínicos, também em leitos de UTI. Nós já mais do que dobramos a oferta de leitos para casos de coronavírus na rede estadual. Porém, estamos vendo um esgotamento crescente da rede privada e também, claro, da procura à rede pública estadual, sobretudo na ilha de São Luís. Por isso mesmo, resolvi, na manhã deste dia 21, alugar mais um hospital privado. Com isso, devemos chegar à oferta de mais 200 leitos. Ainda no dia de hoje, as nossas equipes estão mobilizadas para montar os equipamentos necessários e também contratar os profissionais de saúde. Resolvi também procurar outros hospitais com esta finalidade, além de determinar a locação de um hospital de campanha, de modo que nós estamos num processo continuado, dia a dia, nessa luta para adequar a superdemanda à capacidade de oferta da rede estadual. Outra medida adotada é a instalação de pontos de higienização. São pias com torneiras para a população poder lavar as mãos na rua mesmo. Os pontos de higienização são recomendados pela Organização Mundial da Saúde como método eficaz e barato na prevenção ao coronavírus. E aqui em São Luís, na primeira etapa de implantação do programa, serão instaladas pias de higienização em 10 pontos estratégicos: Mercado Central, da Liberdade, da Coab, do bairro de Fátima e do Vinhais.
além dos terminais de integração da Coama, Praia Grande, terminal da Coab, São Cristóvão e do Distrito Industrial. Todo o trabalho de instalação está sob o comando da Secretaria de Estado das Cidades. Desse jeito, ou a pessoa fica em casa ou ela tem a chance de lavar as mãos, que são as duas melhores medidas para combater o coronavírus. Além dos 10 pontos iniciais, devem ser instalados mais kits de higienização na região metropolitana de São Luís, compreendendo também os municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. De acordo com a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a implantação do projeto de higienização das mãos está na fase de aquisição das pias e torneiras que serão utilizadas. A expectativa é que a implantação comece a ser feita a partir do começo do mês de maio. E olha, pesquisadores aqui no estado estão estudando aspectos sociais da Covid-19 no Maranhão. O objetivo é descobrir a percepção das pessoas diante da pandemia e também saber se fatores econômicos influenciam na proliferação do vírus. A Covid-19 ainda é uma novidade. Sintomas severos para uns e leves para outros. Cientistas e pesquisadores se desdobram no mundo inteiro para encontrar respostas sobre a doença. No Maranhão, pesquisas desenvolvidas por universidades públicas, FAPEMA e Instituto Federal podem ajudar a desenhar o cenário da Covid por aqui, a partir de como as pessoas percebem a doença à sua volta. A pesquisa realmente ela chegou em boa hora, porque é uma forma da gente mapear as pessoas sem necessariamente elas terem que ir à unidade de saúde. Você não faz testagem, apenas a pessoa responde a pesquisa a partir do que ela está sentindo, do seu quadro clínico, e aí a gente vai consolidando esses dados e vai mapeando essas síndromes gripais em todo o território do estado do Maranhão. Dor muscular, febre, dificuldade para respirar. Esses são sintomas bem característicos da Covid-19. Algumas pessoas conseguem identificar um sintoma e outro, mas a maioria que não sente a doença de forma mais severa não procura as unidades de saúde. E claro que essas informações não entram nos dados das secretarias municipais e estadual de saúde. Daí a importância dessas duas pesquisas, uma direcionada para a região metropolitana de São Luís e outra para o estado do Maranhão, que podem ser respondidas no celular ou no computador. E todo mundo pode participar, contribuir, ajudar os pesquisadores a fazerem um mapeamento da Covid-19 no Maranhão bem mais próxima da realidade. Eu vou dar a minha contribuição agora. São 27 perguntas com respostas de sim ou não que vão sobre conhecer pessoas confirmadas para a Covid-19 até dificuldades financeiras por conta da pandemia. A pesquisa pode ser respondida a partir do site da fapema.br. Não precisa se identificar e todo o processo dura cerca de 2 minutos. As respostas já começaram a chegar. Até que esse quadro possa se normalizar, né, ou que a Secretaria já tenha um dado suficiente que possa tomar uma decisão específica. Né? Ela pode ser semanal ou não. A gente não quer fechar o questionário, vai deixar aberto o tempo que for necessário. A Fundação de Amparo à Pesquisa, inclusive, foi além do cidadão comum, busca respostas também entre a comunidade científica. Junto aos pesquisadores do estado do Maranhão, identificar quem já está pesquisando sobre a Covid-19, né, e pedindo sugestões de talvez, através de todas as fundações do Nordeste, criar um edital único dentro do consórcio Nordeste para fomentar a pesquisa sobre a Covid. Né? Mas isso vai depender de todos os governadores do Nordeste em conjunto fazê-lo essa ação. Mas a gente está identificando já, é uma ação conjunta com todos os presidentes. É aquela máxima do quanto mais conhecimento, melhor. E em se tratando de Covid-19, então, todo conhecimento é muito necessário. É isso mesmo. A seguir, usando um aparelho de celular, detentos divulgam vídeo reclamando das condições de saúde no Complexo Penitenciário São Luís. A gente volta já. De volta, e um acidente foi registrado na tarde de hoje na Avenida Litorânea. O carro branco se chocou contra um poste. Com o impacto, esse poste caiu em cima do veículo. A condutora ficou presa entre as ferragens. Foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital aqui de São Luís. Bom, por enquanto, o calendário eleitoral está mantido. As eleições estão marcadas para o dia 4 de outubro, mas a classe política do estado está dividida.
Alguns acreditam que o pleito pode ser estendido para dezembro. Esse é o tema do comentário de hoje de Marcos Saldanha. Muito boa noite a você de casa que está acompanhando o Jornal da Guará nesse feriado de 21 de abril. O que a gente traz para hoje é exatamente a discussão, a polêmica sobre um possível adiamento das eleições e até mesmo um cancelamento das eleições. Ontem, uma conversa numa live com o ex-juiz e advogado eleitoral, já foi candidato inclusive ao governo do Tocantins, Marlon Reis, ele afirmou categoricamente que em suas fontes da época que trabalhava no Tribunal Superior Eleitoral, que o TSE trabalha mantendo o calendário e dá todos os indícios de que não mudará o calendário eleitoral, ou seja, a eleição vai seguir o fluxo normal. Isso a gente percebe exatamente pela manutenção dos prazos que tem sido seguido à risca, mesmo com toda essa questão da pandemia, né? Inclusive amanhã, às 11 horas da manhã, o TRE Maranhão vai ter o presidente, o vice-presidente e o corregedor, vão dar aí uma coletiva falando sobre serviços novos aí pela internet, como tirar o título, transferência de domicílio eleitoral, do título, ou seja, tudo vai caminhando para que a internet, obedecendo o distanciamento e o isolamento social, sejam obedecidos e sejam seguidos. Bom, alguns pré-candidatos, inclusive, no caso a capital, a disputa da Prefeitura de São Luís, já até se manifestaram. Por exemplo, o deputado estadual, doutor Iglesias, e o deputado federal Bira são favoráveis à possibilidade de um adiamento, no caso até dezembro. Então, as eleições ocorreriam normalmente em dezembro. Neto Evangelista diz que acha possível ter, não trabalha com essa hipótese, mas para ele não é um problema se houver um adiamento das eleições. Já o deputado Rubem Júnior foi enfático em dizer que acredita na possibilidade de um adiamento, mas de um tempo menor, ali para novembro, mas não defende, não é a favor de forma alguma que os mandatos de prefeitos e vereadores sejam prorrogados. Bom, aí é que está exatamente o X da questão. O TSE fala em uma possibilidade muito remota de haver algum adiamento, e isso vai ser avaliado ali quando nós chegarmos no período do lançamento das candidaturas, né, as convenções ali no mês de julho, e a partir de agosto, quando as campanhas acontecem. O próprio ministro Barroso, que assume o TSE, participando de uma live também, foi questionado se de repente as eleições não poderiam ser fracionadas, elas poderiam acontecer de forma parcelada para evitar justamente a aglomeração. E ele disse que não havia pensado, mas que essa era uma sugestão, era uma ideia. Ou seja, pode ser que venha alguma mudança, mas o que os advogados eleitorais alertam é para que os prazos todos sejam seguidos à risca, para que depois o candidato não tenha problema na justiça e que não venha alegar que a pandemia é a principal causa de algum problema que teve. Até porque o ministro Barroso, que assume o TSE, participando de uma live também, foi questionado se de repente as eleições não poderiam ser fracionadas, elas poderiam acontecer de forma parcelada para evitar justamente a aglomeração. E ele disse que não havia pensado, mas que essa era uma sugestão, era uma ideia. Ou seja, pode ser que venha alguma mudança, mas o que os advogados eleitorais alertam é para que os prazos todos sejam seguidos à risca, para que depois o candidato não tenha problema na justiça e que não venha alegar que a pandemia é a principal causa de algum problema que teve. Até porque o posicionamento do TSE até agora tem sido que todos, de alguma forma, têm algum prejuízo, mas esse prejuízo ele é de forma igual, então ela é de forma equilibrada para todos, então não favorece ninguém, nenhum nem outro. Por isso a manutenção do calendário eleitoral, certo? Inclusive a promotoria eleitoral o Ministério Público Eleitoral já baixou aí algumas recomendações para quem está no cargo e não se aproveitar da situação, né, com ações indevidas, né, que venham favorecer a ele na reeleição ou a um pré-candidato do seu apoio. Ou seja, pelo visto, o calendário segue normal, tudo segue o baile e mais para frente se avalia se há possivelmente um adiamento, grande ou pequeno, mas sem grandes probabilidades até agora de haver de fato um cancelamento e eleições gerais daqui a 2 anos. Obrigado, Marcos.
Detentos do complexo penitenciário São Luís divulgaram um vídeo hoje que circula na internet e redes sociais reclamando das condições de saúde dentro do presídio. A Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão confirmou a veracidade desse vídeo. Ele foi mesmo gravado dentro da penitenciária. O que chama a atenção é que, além das condições que os presos denunciam, como eles tiveram acesso a um aparelho de celular. Como esse aparelho funcionou, já que no presídio existem bloqueadores de sinal. Aonde tem internos com sintomas de febre, garganta inflamada, calafrio, dor no corpo, falta de ar. Aonde tem vários presos que estão saindo desmaiados e ficando jogados na porcaria que eles chamam de enfermaria. Aonde internos que estão saindo e eles estão deixando isolado, sem nem informar a própria família. Aonde eles estão fabricando máscara, até mesmo nunca foram pagas para nós. Aonde eles cancelaram nossas visitas e os próprios a trazer essa doença para dentro do nosso sistema é o diretor e esses auxiliares que trabalham na casa. Aonde nossa comida estão vindo podre, estragada, nós estamos passando fome. Aonde o complexo inteiro está em estado de calamidade diante de todas essas situações que estão ocorrendo com nós. Olha, em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que diariamente estão acontecendo ações de saúde nas unidades prisionais do Estado, principalmente nos estabelecimentos penais, que integram aí o Complexo Penitenciário São Luís. Dependendo do caso, o interno é encaminhado a algum hospital da cidade para que receba os devidos cuidados. A enfermaria do Complexo de Pedrinhas dispõe de equipamentos e medicamentos para atender os internos que necessitem de cuidados básicos. Em casos mais complexos, os custodiados são encaminhados imediatamente a locais de referência. As visitas presenciais aos apenados foram temporariamente suspensas e estão ocorrendo de forma diante desse enfrentamento à Covid-19 de maneira virtual. A alimentação que é dada aos custodiados passa pela avaliação de nutricionistas e também por fiscalizações na produção e transporte desses alimentos. Em relação ao uso de celular pelos detentos dentro da unidade prisional, a Secretaria não enviou resposta. Bom, e a gente vai para o intervalo. Já está em vigor o decreto que exige o uso de máscaras em locais públicos no Estado. É um assunto para logo mais aqui no Jornal da Guará. Para esta quarta-feira, a Tábua de Marés começa com a baixa-mar à 00:35, com 0,6 metros. Às 6h31, a primeira pré-mar, com 5,8 metros. Ao 12h52, nova baixa-mar, com 0,4 metros. Às 18h50, a última pré-mar, com 5,8 metros. Olha, o feriado de Tiradentes não afastou a população que tem direito a receber o auxílio emergencial das agências da Caixa Econômica Federal. Hoje foi mais um dia de filas na porta dos bancos, sempre lembrando você que devemos manter as regras de distanciamento. É uma terça-feira de feriado, mas as agências da Caixa Econômica funcionaram até o meio-dia, com movimento intenso, mas nada comparado às enormes filas vistas ontem. Nesta agência da Luiz Rei de França, na área de autoatendimento, a busca era pelo auxílio emergencial. Tem gente sem conseguir acessar o aplicativo. Recebi a mensagem que o benefício está disponível, mas não consigo entrar, entendeu? Consegui entrar uma vez, mas travou e não dá nada. Entendeu? Eu estou tentando desde domingo. Segundo um funcionário do banco que não quis gravar a entrevista, o problema é que tem muita gente tentando acessar ao mesmo tempo. Dentro da agência, o atendimento não era para qualquer serviço, não. A lista estava na porta. Auxílio emergencial não era um deles. Isso porque tudo pode e deve ser feito pelo aplicativo. Na entrada, controle de acesso. 10 pessoas sendo atendidas e 10 aguardando atendimento. As agências Caixa devem funcionar no sábado também, mas nada definido até agora. Olha, entrou em vigor hoje o decreto do governo do estado que exige o uso de máscaras em ambientes públicos, como nos terminais de integração e locais privados aqui no estado. As empresas vão ter até o fim de semana para se adaptarem a essa medida e o PROCON vai fiscalizar se a determinação está sendo cumprida. As informações com o repórter Jairo Martins.
Por meio do decreto, o governo do estado exige que obrigatoriamente as pessoas utilizem máscaras em espaços públicos ou privados de uso coletivo. A máscara de uso domiciliar vai ficar a caráter de recomendação médica. No mesmo decreto, o governo do estado ressalta que vai adotar medidas para melhorar a produção e a distribuição de máscaras para as pessoas, em especial pessoas de baixa renda e moradores em situação de rua. Esclarece ainda que empresas privadas e públicas devem estimular seus servidores, colaboradores e funcionários, além de clientes, a também utilizarem máscara de proteção. Nós percorremos alguns pontos da cidade e encontramos várias pessoas, a maioria, utilizando máscaras, mas algumas outras continuam se arriscando sem utilizar o dispositivo de proteção. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. Nossa edição de hoje termina com uma notícia triste para a comunicação do Maranhão. Foi confirmada hoje a morte cerebral do jornalista e radialista Roberto Fernandes. Os equipamentos permanecem ligados. No sistema Mirante de Comunicação, ele teve um procedimento chamado de angiografia cerebral. Roberto estava internado desde o final do mês de março com um quadro de pneumonia. Chegou a melhorar dos sintomas respiratórios, mas teve complicações e até uma parada respiratória nos últimos dias. Segundo informações, desde o fim de semana já não estava mais sedado, mas não acordou. No exame de hoje, confirmou-se a morte encefálica. Repito que as máquinas permanecem ligadas. Bom, a família deste combatente profissional da comunicação do Maranhão, Roberto Fernandes, nosso profundo respeito e admiração de toda a equipe do Sistema Guará de Radiodifusão. A edição do Jornal da Guará de hoje fica por aqui.